Iniciando com alguns conceitos básicos na área da segurança e da saúde. E desde logo com o conceito de saúde. Existe uma organização, a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização que pertence à ONU, que dá um conceito interessante de saúde. Porque, em princípio, o que é que nós pensamos sobre saúde ou doença? Quando temos uma doença. Mas, efetivamente, estar saudável, e neste campo da segurança e saúde é muito importante, como iremos ver mais à frente, é necessário estarmos bem fisicamente, psicologicamente e socialmente. Interessante também que, atualmente, a Organização Mundial de Saúde, para além destes três critérios, do físico, do psicológico, que tem a ver com o eu, do social, da relação com outras pessoas, nomeadamente no meio do trabalho, engloba também estar bem espiritualmente. Este campo da segurança e da saúde procura que os trabalhadores estejam bem, saudáveis. Continuando nesta primeira fase com conceitos básicos, muitas vezes as pessoas têm alguma alergia aos conceitos, mas em todos os campos os conceitos são conceitos técnicos. Certamente que já ouviu falar em avaliação de riscos. Certamente que já ouviu falar em perigo. Então temos aqui dois conceitos importantes nesta área da segurança e da saúde. O conceito de risco, o conceito de perigo. O que é o risco? O risco é a probabilidade de acontecer o dano. E o perigo? A propriedade intrínseca que as coisas têm de provocar um dano. Um exemplo. Há o perigo do teto desabar. E qual é a probabilidade dele desabar? Nenhuma. Logo, em termos de segurança, não vamos tomar medidas. Um outro exemplo. Uma tesoura. A tesoura, tal como o teto e como qualquer outra coisa no mundo, é perigosa. Isto é, tem a propriedade intrínseca, tem a capacidade em si de provocar um dano. No caso da tesoura, eu se for distribuir uma tesoura a uma turma de pessoas adultas, distribuo uma tesoura perfeitamente normal. Mas se for num jardim de infância, já não vou distribuir essa mesma tesoura. Porquê? Porque há um maior perigo no jardim de infância de acontecer um dano? Não. É um maior risco. É uma maior probabilidade. Portanto, em termos de segurança, é muito importante termos noção deste conceito. O risco, nomeadamente porque um dos trabalhos que nós fazemos é efetivamente avaliar os riscos. Isto é, medir a probabilidade de o trabalhador se cortar, se entalar e assim sucessivamente. Outro conceito básico é o conceito da prevenção. Certamente já ouviram falar, vale mais prevenir do que remediar. Em termos de segurança, o que é que se entende por prevenção? É um conjunto de medidas, é um conjunto de disposições que vai desde o licenciamento de um estabelecimento até quando o estabelecimento está já a elaborar, até retificar. Digamos que há aqui dois tipos de prevenção. A prevenção de concessão e a prevenção de correção. A maioria de nós técnicos de segurança, trabalhamos essencialmente na área da correção. Existe uma norma, uma lei, que é a Lei 102/2009. Esta é a lei que estabelece os princípios gerais, o regime jurídico da segurança e da saúde. E nesta norma há um artigo que é nuclear, que é fundamental, o artigo 15º. De que fala esse artigo? O 15º. Fala das obrigações gerais do empregador. O que é que isto significa? Significa que se eu for empregador tenho que as fazer. Também significa que se eu for trabalhador também tenho que as fazer. Porquê? Porque muitas vezes o empregador não está no estabelecimento, muitas vezes o empregador, um acionista, até está em Nova Iorque. E, portanto, é alguém, em nome do empregador, que deverá efetuar. Chama a atenção para um princípio geral da ação preventiva, que é o de combater os riscos na origem. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, deixamos correr as coisas.
Se em termos pessoais podemos legalmente não ter qualquer efeito, não pode produzir nenhum efeito, mas em termos de segurança e saúde no trabalho, isto naturalmente terá um grande efeito. Terá um grande efeito porquê? Um exemplo prático, mais uma vez um exemplo prático. No caso de um acidente ou de um incidente que envolva autoridades, que envolva seguro, desde logo são colocadas duas questões. Mais à frente direi qual é a segunda, mas desde já a primeira questão. Há quanto tempo é que isto estava assim? Vamos imaginar um trabalhador caiu num buraco e é logo perguntado há quanto tempo é que existia este buraco? Isto porquê? Porque há uma obrigação do empregador, enquanto princípio geral de prevenção, combater os riscos na origem. Falei aqui de acidente, de incidente. Desde logo o conceito de acidente. O que é um acidente? E aqui existe uma norma, mais uma vez uma lei, que define o que é o acidente. E o que é o acidente? É o acontecimento que acontece no local e no tempo de trabalho. Estamos a falar de regra. Se alguém se aleijou no local e no tempo de trabalho, estamos a falar de um acidente de trabalho. Eu referi aleijou-se porquê? E aqui temos a diferença entre acidente e incidente. No caso do incidente, só existe prejuízo material. No caso do acidente, existe a lesão corporal, a perturbação funcional ou doença ou morte. Isto é, existe uma lesão no indivíduo. Esta é a regra no local e tempo de trabalho. Depois já há várias exceções, nomeadamente na ida e regresso para o trabalho. Em Portugal, desde 1988, alargou-se este conceito de acidente. E, portanto, os trabalhadores estão cobertos pelo seguro de acidentes também na ida e regresso de trabalho. Muito importante a obrigatoriedade do seguro de acidentes de trabalho. Enquanto trabalhador dependente da entidade empregadora que o celebra, enquanto trabalhador dependente, enquanto trabalhador independente, é o próprio trabalhador que o celebra. Quando nós falamos em acidente, falamos em características. Quais são as características? Ocorreu no local de trabalho, ocorreu no tempo de trabalho, provocou lesão, incapacidade ou morte. Mas depois há aquilo a que se chama descaracterização. O que é que se entende por descaracterização de acidente? É um acidente que ocorreu no local, que ocorreu no tempo de trabalho, mas não é considerado acidente de trabalho. Como assim? Nomeadamente, o seguro não paga uma indenização. Porque, apesar de estarem reunidas as características, não é um acidente. Isto porquê? Porque houve culpa, houve um comportamento culposo do trabalhador. Há dois tipos de comportamento culposos. Há o comportamento doloso, o trabalhador teve a intenção de se aleijar, e há o comportamento alicerçado na negligência. Houve falta de cuidado. Muito importante esta parte da negligência. Há a negligência grosseira, grave, e há a negligência leve. A negligência grosseira aproxima-se muito do dolo. A pessoa ia a 120 km numa avenida de uma cidade, não quis atropelar ninguém, mas facilmente qualquer pessoa normal, um bons pater familiares, um bom pai de família, verificava que aquele comportamento poderia perfeitamente atropelar. A negligência leve é aquela negligência que pode acontecer a qualquer um. Dois exemplos, e são exemplos legais. Se eu tiver uma taxa de alcoolemia superior à legal ou de regulamento interno, dá-se uma descaracterização do acidente. Isto é, o seguro depois não vai pagar. E muito importante, se eu não cumprir as normas de segurança, também se dá uma descaracterização. Exemplo prático, caiu-me algo em cima da cabeça, não tinha capacete, provando-se que se eu tivesse capacete, na verdade, não me lesionava, neste caso dá-se lugar à descaracterização do acidente. Um dos motivos que eu ensino, que eu alerto para o cumprimento das regras de segurança é efetivamente nesta situação. Vamos evitar os acidentes, mas se eles existirem efetivamente, pelo menos há lugar a uma indemnização por medicamentos, de ambulatório e etc. Outro conceito, doenças profissionais. O que são doenças profissionais? São as doenças que constam de uma lista, de uma norma. Mas estão lá todas as doenças nessa mesma lista? Não, é impossível. Portanto, doenças que não estejam nessa lista, nessa lei,
também podem ser consideradas, naturalmente, doenças profissionais. Quando? Quando, efetivamente, se prova o nexo de causalidade. O que é que se entende por nexo de causalidade? Todo o efeito tem uma causa. Um trabalhador tem uma tendinite. Ela é uma doença profissional, sim ou não? Vou à procura da causa e verifico que essa tendinite foi provocada pelo trabalho. Então, é uma doença profissional. Há várias ciências que nos ajudam a manter ou a transformar um ambiente de trabalho seguro. Desde logo a ergonomia. Então, o que é que se entende por ergonomia? É a ciência que estuda a adaptação das coisas ao homem, ao indivíduo, neste caso, ao trabalhador. É a ciência que estuda os componentes materiais de trabalho ao trabalhador. Outras duas ciências são a psicossociologia, ou se quiserem, a psicologia e a sociologia, muito importante para trabalhar na parte dos riscos psicossociais. Recordam-se do conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, estar bem física, psicológica e socialmente. E, portanto, a participação dos psicólogos, hoje há organizações que têm psicólogos, é muito importante. Outra ciência que nos ajuda neste campo é, naturalmente, a da medicina do trabalho. Estamos a falar de dois setores, segurança, técnico de segurança, saúde, técnico de saúde. Aqui o técnico de saúde é o licenciado em medicina com especialidade em medicina do trabalho e em empresas com mais de 250 trabalhadores é obrigatório que haja um enfermeiro. Quando falamos em acidentes, falamos em custos. Há dois tipos de custos. Desde logo os custos diretos, que é aquilo que efetivamente desde logo pagamos, desde logo temos um prejuízo, quer relativamente aos prémios das companhias de seguro, quer relativamente à segurança social, mas depois há os custos indiretos. É a produção que não é realizada, são os prazos que não são cumpridos, mas chama a atenção para um destes custos indiretos. É a questão da imagem da organização. Conheço duas organizações que trabalham para o mesmo setor, na mesma cidade. Há uma organização que dá condições de trabalho. Há outra que não dá condições de trabalho. Os trabalhadores preferem trabalhar naquela que dá boas condições de trabalho, naquela que tem uma boa imagem, naquela que não tem acidentes de trabalho. E, portanto, nós quando falamos em segurança e saúde, quando falamos em prevenção, é para evitar efetivamente os conflitos, isto é, para evitar os acidentes e para evitar os incidentes. E fazemos isso, entre outras coisas, também por uma questão de imagem. Nós estamos inseridos numa rua, estamos inseridos num lugar, numa cidade, e a nossa organização, naturalmente, tem uma responsabilidade social. Agora, falava, quando referi anteriormente, nas obrigações do empregador, nós aqui estamos a falar de uma relação sinalagmática. Um termo estranho, mas das palavras mais bonitas que poderemos encontrar. Sinalagmática. O que é uma relação sinalagmática? É uma relação onde há uma obrigação. Isto é, onde há um conjunto de direitos e há um conjunto de deveres. Um exemplo. Se é dever para o empregador, é um direito para o trabalhador. Se é um dever para o trabalhador, é um direito para o empregador. Um exemplo que não tem a ver com a segurança. A renda. É um direito ou um dever? Diz-me quem és, sou senhoria. Então, é um direito. Sou arrendatário. Então, é um dever. Quando nós falamos das obrigações do trabalhador, artigo 17º da Lei Base da Segurança e Saúde no Trabalho, a Lei 102 de 2009. Quando falamos das obrigações, dos deveres dos trabalhadores, estamos a falar de direitos para o empregador. E, desde logo, há um dever fundamental por parte do trabalhador. Cumprir com as regras, cumprir com as normas, cumprir com as prescrições de segurança e saúde do trabalho. Onde é que estão essas normas? Essas normas estão em leis, essas normas estão em instruções de trabalho, essas normas estão em regulamentos. Mas, desde logo, eu devo cumprir com as normas de segurança e saúde do trabalho. Segunda obrigação, zelar, cuidar da sua segurança, e agora reparem, muito importante e interessante, não só
da minha segurança, mas da segurança dos outros. Eu sou obrigado a cuidar da minha segurança, mas também da segurança dos outros. Que possam ser naturalmente prejudicados pelas minhas ações ou omissões. Também é interessante, pelas minhas ações, pelo aquilo que eu faço, mas também pelas minhas omissões. O que é que se entende por omissão? Não fazer o que se está obrigado a fazer. Muito importante. Os problemas surgem não porque alguém fez, a maioria dos problemas surgem, quando eu falo problemas, falo em conflitos, acidentes e incidentes, quando o trabalhador efetivamente não fez aquilo a que estava obrigado a fazer. Outra obrigação é utilizar corretamente todo o tipo de equipamentos, desde logo os equipamentos de trabalho e os equipamentos quer de proteção coletiva, quer de proteção individual. Há uma obrigação, vamos ver a tal relação sinalagmática, a relação entre empregador e trabalhador. Há uma obrigação, já aqui falei, por parte do empregador, combater o risco na origem. Como é que o empregador o faz? Desde que alguém o informe. Daí temos o dever, a obrigação de o trabalhador informar os superiores hierárquicos, o serviço de segurança, de todas as avarias, de todas as situações que possam criar acidentes ou incidentes. Por última obrigação, a da cooperação. O que é que se entende por cooperação? Uma cooperação ativa. Não basta cumprir, mas eu também trago um plano de segurança, um plano de prevenção, num sistema integrado, também trago as minhas ideias. Finalmente, falei aqui em legislação, há dois grupos de legislação. A legislação interna, a legislação nacional, a legislação portuguesa, que é elaborada na Assembleia da República ou pelo Governo, e há a legislação da União Europeia. Entramos na União Europeia em 1986 e temos agora aqui uma outra fonte normativa. Há duas normas principais que são emanadas da União Europeia. As diretivas e os regulamentos. Qual é a diferença entre diretiva e regulamento? No caso da diretiva, a União Europeia estabelece uma política. Vamos imaginar, estabelece que deve haver um período normal de trabalho diário. Mas não define um valor exato, não diz 8 horas por dia. Define de 7 a 8 horas. E deixa assim o Estado escolher se naquele Estado vai ser 7 horas, 7 e um quarto, 7 e meia ou 8 horas. Acima de tudo, quer a União Europeia dividir o dia, as 24 horas, em 3. 8 para trabalhar, 8 para dormir, 8 para uma vida social familiar. Essas 8 podem ser 7, 7 e meia. Deixa aos Estados, porque a realidade portuguesa pode ser diferente da romena, pode ser diferente da realidade alemã. E por isso é necessário que haja uma transposição, isto é necessário que haja uma norma portuguesa que venha transpor essa mesma diretiva, fazendo as escolhas naturalmente. Ao contrário do regulamento que se aplica diretamente. 15 dias após a sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades, está em vigor nos Estados. Um dos exemplos de diretivas comunitárias são as diretivas sobre a segurança do produto. Muito rapidamente, é aquela marcação CE, que deve ser colocada quer pelo fabricante ou o importador, se tratar de um produto fabricado fora da União Europeia.